O próximo palestrante é ex-aluno daqui da Fundação. E ele é jornalista na Rede Amazônica. José Carlos, você está entre nós? Sim, estou entre vós. Bom dia. Show, José Carlos. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso fórum. De verdade, muito obrigada. E é com você. Tá Só certo, mais uma coisinha. Por conta, né, dos nossos palestrantes, né, gostarem bastante de falar das suas áreas, graças a Deus. Aí deixaram para o jornalista o menor tempo, né? Não acredito. Mas olha, nós não teremos intervalo hoje, pessoal. A gente vai diretão, tá? Então, vou fazer valer a pena. É com você, vamos lá. Tá bom, deixa eu aprender aqui primeiro como é que faz aqui. Acho que já... Não sei se está aparecendo a minha webcam para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora vai. Pera aí, calma. Acho que tá indo. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo aqui a apresentação? Áudio tá ok? Sim. Então, vamos lá. Gente, bom dia. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é José Carlos Amorim. Eu sou jornalista, eu tenho 28 anos, sou técnico em mecatrônica, formado, tenho diploma, trabalhei na Gillette. Mesmo sendo jornalista, atuei na área técnica, aí, porque eu sempre gostei e gosto até hoje. Eu nasci em Manacapuru e sou apresentador na Rede Amazônica, num jornal que quem acorda cedo deve saber o nome aí, né? Bom Dia Amazônia, que começa às 5 da manhã e vai até às 7h30. Ele passa em cinco estados aqui da região norte, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Então, eu estou 7 milhões de habitantes aí todos os dias e me acompanham diariamente pelo Bom Dia Amazônia. E eu também apresento na Rádio CBN Amazônia um jornal que passa em 3 estados. Que passa não, né? Que é transmitido em 3 estados, que é Amazonas, no Acre e em Rondônia. Esse aqui sou eu, algumas das fotos aí, as melhores que eu selecionei, né, para poder vender bem o meu trabalho. Mas esse sou eu, gente. Sou um cara que vem do interior para a capital aqui estudar. Eu vim para cá, era muito novo. Mas vamos lá falar então sobre o jornalismo. Eu talvez eu tenha feito um slide não tão direcionado à profissão, né? Porque eu pensei que era um pouco para compartilhar um pouco da minha experiência. Então, vocês vão ver aqui que vai valer a pena. Por isso que eu separei esse slide aqui para resumir o que é a área do jornalismo, né? Jornalismo, ele é um curso de graduação de 8 períodos. Eu não coloquei 4 anos, porque quando vocês ingressarem na faculdade, vocês vão entender que tempo é uma coisa muito relativa, principalmente para quem vai cursar engenharia. Negócio de 5 anos aí, já esquece, porque não é tão simples assim, não. Mas são 8 períodos do jornalismo, e basicamente você vai aprender na faculdade a arte da comunicação social voltada para o jornalismo, né? A teoria da informação. A informação, ela é feita de uma forma, ela é compreendida pelo cérebro de uma forma, você vai entender como é que funciona, como é que o cérebro entende, tanto a informação escrita, como ele vê o seu corpo informando e tudo mais. E dentro do curso de jornalismo, você vai poder escolher entre essas 5 áreas. O jornalismo escrito, que é basicamente jornal, impresso e revista. Web jornalismo, que são os portais hoje em dia, né? Rádio jornalismo, que é o rádio, que ainda está em alta. E o telejornalismo, que é a TV, esses relacionados, né, a comunicar mesmo, e também assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação nada mais é que você vai ser responsável por integrar todos os setores de uma empresa, ou então comunicar todas as ações de uma pessoa para o mundo, né? Você vai meio que fazer um trabalho de marketing ali, mas também direcionando essa pessoa a como ela deve agir na sociedade e tudo mais, como ela deve responder. A carga horária do jornalista é de 6 horas por dia, alguns 5 horas por dia, por isso a maioria dos jornalistas tem 2 empregos, no caso eu, né? Porque o salário médio é de 2.100, não é um salário alto, esse salário aqui varia de cargo para cargo, para você que vai ser produtor, editor, enfim.
O resumo da profissão é esse, tá? Depois, se você tiver dúvida, eu vou abrir um espaço para perguntas para a gente falar sobre isso. Mas sobre o que eu quero falar, né? Todo mundo me conhece hoje como jornalista, mas quem era eu na fundação? Porque hoje em dia é muito fácil você falar de José Carlos Amorim, tal, bonitão, tem a foto legal. Mas quem era eu na fundação, né? O pessoal pula essa parte aqui, só compartilha os salários e coisa e tal. Eu fui aprovado na fundação em 48º de 56 vagas, porque no ano que eu fiz eram 2 turmas para mecatrônica, então em vez de 40 vagas foram 80, e aí como eu era de colégio público, eram 56 vagas, fiquei em 48º. Eu era isento, eu morei com a minha avó, a nossa renda familiar era de um salário mínimo, eu era um estudante pobre, então a fundação me dava tudo que eu precisava, em relação à alimentação, a roupa, a livro, tudo isso a fundação me dava. E o meu perfil de aluno, eu era um aluno esforçado. Eu nunca fui um aluno super inteligente, nerd, que me destacava na parte intelectual, mas eu corria atrás do prejuízo ali, quando ia chegando no final do ano, quarto bimestre, eu ia calculando, ia chorando meio ponto dos professores e no final dava tudo certo. Hoje, eu quero compartilhar com vocês, talvez, esse momento que a gente está vivendo, de tantas incertezas, vocês têm um futuro muito brilhante pela frente. Eu quero provar isso para vocês. Por quê? Porque a minha carreira na fundação, né, a minha passagem pela fundação, ela não foi de destaque, mas o que eu quero passar para vocês hoje é que eu sempre busquei na minha vida o equilíbrio. Sabe aquele filme sabe os Vingadores, quando o Thanos bota aquela adaga na mão e ele fala assim, perfeitamente equilibrado? Eu sempre busquei esse equilíbrio, sabe? Por quê? Porque eu nunca quis ser um aluno nerd, porque o aluno nerd dedicava muito do tempo dele para estudar, e não há nada de problema nisso, só que eu não queria só estudar, eu queria curtir a vida também. Então eu estudava o suficiente para passar e tinha tempo para curtir. Tanto que, eu vou destacar para você aqui, ó, os meus feitos na Fundação Nokia, né, na época, que hoje é a Fundação Matias Maquilini. Aqui uma foto que eu achei na época lá, do e-mail, que é muito difícil, na época a gente não podia tirar foto dentro da sala. Eu fui representante de turma no 2º e no 3º ano. Isso para mim foi um feito, porque eu não me destacava intelectualmente, mas eu interagia muito bem com a galera, eu era muito comunicativo, então eu conseguia conversar com todas as panelinhas que tem numa sala. E aí, depois do 1º ano, né, que ninguém se conhece, no 2º e no 3º eu fui representante. No 3º ano, eu fui o aluno mais popular do colégio. Era um concurso que chamava Mais, né? E aí tinham várias características, e um deles é o mais popular. Aí você tá falando assim, pelo amor de Deus, o cara veio aqui para dizer que ele foi mais popular no colégio, o que isso tem a ver com a minha vida? Você vai entender, calma, guarda essa pergunta aí. Mas isso para mim foi um feito, porque eu sempre fui um cara muito tímido, apesar de comunicar bem, falar bem, para quem eu não conheço, né? E se não for com a câmera, eu não falo muito bem. Então, isso aqui para mim foi um feito. E eu fiquei muito feliz. E fora que, tipo, se eu fosse selecionar só as coisas relacionadas a desempenho intelectual na fundação, isso aí ia ter um slide. Então, eu estou enchendo aqui um pouquinho para a gente ganhar um tempinho mais. Mas vamos lá. Eu fui artilheiro do colégio com mais de 120 gols. Aqui uma foto da minha turma. Aí você tá assim, meu Deus do céu, selecionou só as coisas ruins. Só as coisas nada a ver. Calma, não é só disso que a vida é feita, né? Eu também, na minha passagem pela fundação, consegui ficar em primeiro lugar na Feira de Ciências em 2008, com um projeto chamado Braço Hidráulico. A gente fez um robô que ele funcionava com seringa de injeção, né? E esse projeto ele foi selecionado para a Feira Nacional SBPC em 2009. Só 2 projetos do Amazonas foram selecionados e um deles era o meu. Não meu, assim, era da minha equipe, né? Eram 4 pessoas. Mas eu digo com mais pessoalidade porque eu desenvolvi junto com meu amigo, ficamos mais a fundo desenvolvendo tudo isso. Então, assim, esse foi o meu maior feito na fundação, foi em primeiro lugar na Feira de Ciências, e também essa passagem pela Feira Nacional SBPC. Compartilhar com vocês o meu histórico escolar. Somei os 3 anos, 1º, 2º e 3º ano, e tá aqui as notas. Por que eu estou mostrando isso? Para comprovar para você que eu nunca fui um aluno de destaque, eu sempre fui um aluno na média ali, que buscava passar e ter tempo, né? O equilíbrio que eu estou falando que eu sempre busquei. A minha melhor nota de média foi em educação física, porque eu era esportista. Eu estudava, mas a maior parte do tempo, quando eu estava jogando bola, jogando vôlei, jogando tudo que dava para jogar
na fundação. Você percebe aí que não tem nenhuma das disciplinas básicas, nenhuma mais que 7, né? Com exceção de inglês, que eu gostava, quase 7, 6,8. Mas, isso aqui são das disciplinas básicas. No técnico eu era muito bom, tanto que eu me formei, eu fui trabalhar na Gillette, eu gostava muito das técnicas e eu tinha boas notas nas disciplinas técnicas. Depois da fundação, vamos lá, passagem breve pela fundação. Em 2011 eu comecei a trabalhar na P&G Gillette, né, como estagiário, ganhando R$920, que era o melhor bolsa da época, R$920, riquíssimo. O primeiro salário que eu peguei, eu comprei todas as roupas e sapatos que eu sempre sonhei em comprar, porque, lembre, eu vinha de uma família que morava com minha avó com salário mínimo, então isso aqui para mim era o luxo do luxo. Fui aprovado em engenharia de produção, não é arte, que é minha print que eu dei aqui para comprovar. Minha nota no Enem esse ano foi de 644, uma nota bem baixa, a minha turma tirou em média em 680. Como eu era um aluno, assim, na média, eu fiquei também na média do Enem, né? E não consegui passar para o Enem em nada, não fiz PCC, não fiz CIS na época, né? Que era só para engenharia, era SAIS, mas não fiz porque o CIS eu não sabia que existia e o PSC eu não queria ir para a UFAM. Olha, acabei indo para a UFAM. Em 2012, o que aconteceu? Selecionei uma foto aqui, deixa eu contar um pouco da história dessa foto. Essa foto ela foi tirada no último dia de aula, na apresentação da Feira de Ciências. Eu fiquei 48 horas sem dormir para finalizar o meu projeto, porque ele não estava dando certo, tinha um problema no circuito elétrico, ele começou a funcionar, faltavam 5 minutos para o início da feira, mas está aqui, ó. Eu não tenho nem cara, né, mas está aí, praticamente sonâmbulo, zumbi. Eu nem lembro desse dia direito, de tão anestesiado que eu estava de sono. E aí terminou meu estágio na Gillette em 2012, eu desisti de engenharia. Meu Deus do céu, vai começar. Por que você desistiu de engenharia? Porque assim, eu segui com os meus amigos, eu gostava muito de exatas, eu era bom em exatas, achava que aquilo ia ser para minha vida, trabalhei no distrito, eu não gostei do dia a dia, e desisti mesmo, minha família me apoiou, e eu desisti para estudar para o vestibular de medicina, que eu gostava muito, sempre me dei muito bem, cuidando das pessoas. A minha nota no Enem nesse ano, e aí eu fui fazer cursinho particular, né, ganhei bolsa, porque, né, lembrando, eu era pobre, e aí eu consegui tirar 735. Nesse ano, não tinha aquela taxa de um percentual para quem é do Amazonas, então as notas de corte eram um pouquinho mais baixas. A nota de corte para medicina foi 744 na UFAM, não consegui passar, infelizmente. Passava para tudo, menos para medicina. Mas eu fiquei muito feliz, e aqui que eu quero destacar para você. Não importa o aluno que você seja hoje, se você é um aluno na média, se você é um aluno que está abaixo da média, se você é um aluno mais ou menos, a fundação é tão boa, que ela é capaz de te colocar em qualquer lugar que você queira. Se você separar um ano e estudar, decidir estudar, você vai ter destaque. Não importa, porque a base da fundação é uma das melhores, acredito que da América Latina. Depois que eu decidi estudar, nesse ano de 2012, que eu desisti de engenharia e decidi estudar mesmo, assim, passava o maior tempo estudando, eu fui aprovado em odonto na UFRJ, eu fui aprovado em biomedicina na UFRJ, eu fui aprovado em enfermagem na UFAM, e aí desses cursos eu decidi fazer enfermagem na UFAM. Por quê? Porque não dava para viver no Rio de Janeiro, não tinha dinheiro para viver lá, não tinha condições, mas queria, né? Se pudesse, queria ir eu fazer biomedicina ou odonto lá no Rio de Janeiro. Aqui eu separei o printzinho, né, da aprovação, aqui em Ciências Biológicas, modalidade médica, que é o curso de biomedicina, tá aqui meu nome, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá, então. E aí, como é que você foi parar no jornalismo? Por quê? Eu comecei a enfermagem em 2013, e em 2013 mesmo eu desisti de enfermagem. Meu Deus, menino, não para em curso aqui. O que aconteceu? Eu descobri na enfermagem que eu tinha uma doença chamada hipocondria, uma doença psicológica, que você cria um monte de doenças que você não tem. E eu precisava me tratar, isso acabou gerando ansiedade generalizada, uma mini crise do pânico eu tive uma vez, a minha saúde mental foi pro saco, eu tive que desistir, não porque eu não gostava, não porque eu não era bom, porque a minha média no primeiro período de enfermagem foi mais de 8, né? Era uma média muito boa, eu era muito bom nas áreas biológicas, mas tive que desistir. E aí eu descobri que eu era bom em comunicação durante o curso de enfermagem, fiz vários vídeos, um deles super famosos, aí o Rei do RU, o pessoal que for para o UFAM vai conhecer, e acabei indo para essa área de comunicação, porque disseram assim, você é bom nessa área de comunicação, segue nela. Iniciei jornalismo, e aí consegui meu primeiro emprego em 2014, na TV em Tempo, SBT Manaus, com um salário de 1.500, trabalhando 6 horas por dia. Eu só peço para vocês não darem print, não tirarem foto, porque é algo muito pessoal, mas eu acho importante compartilhar para vocês, né,
como o jornalista pode crescer aqui na cidade de Manaus, na nossa região. E assim, eu tinha um desempenho tão bom, eu já nasci com esse dom, digamos assim, de comunicar, de falar muito bem com a câmera, que em 9 meses eu saí do zero, aprendendo ali, e já parei na Rede Amazônica, que na época, em 2014, era uma das melhores empresas e uma das mais disputadas para profissionais aqui da localidade, aqui da região, né? Para você ser selecionado, você tinha que ser ou ter muita bagagem já, ser muito conhecido, ou ser uma promessa do jornalismo amazonense. Então, eu acho que eu me encaixei nessa segunda parte. E aí, fui contratado em dezembro de 2014 para a Rede Amazônica, com um salário de 3 mil, trabalhando 5 horas por dia, sonho de consumo aqui, eu falei, a minha vida tá ganha, acabou, é aqui, Deus, obrigado, ganhei a vida. E nesse ano também fiz o Enem, porque eu iniciei o jornalismo na Uninorte, né, particular, e eu não queria pagar por motivos de, né, não pagar é melhor do que pagar. E aí eu fiz o Enem, não estudei nada, tirei 690, fui fazer jornalismo na UFAM. Em 2015, me tornei repórter do Globo Esporte, que tem uma fotinha, né? Participei de transmissão da Copa Rede Amazônica, transmissões esportivas, fui selecionado para participar das Olimpíadas 2016, ganhei um adicional aí de R$500, salário foi para 3.500. Aí, em 2016, participei da cobertura das Olimpíadas em 2016, comecei a apresentar o Globo Esporte depois. Em 2017 foi que eu comecei, então, a apresentação no jornal que eu estou hoje, no Bom Dia Amazônia. E aí, como eu comecei efetivamente, né, como apresentador, meu salário passou a ser R$5.100. Quando, no último dia, na última semana de aula da Fundação, a gente fez umas entrevistas com todo mundo, perguntou assim, qual o melhor salário que você pretende ganhar na sua vida? Na época eu imaginava que seria engenheiro, e eu falei assim, R$5.000 por mês. Se eu ganhar R$5.000 por mês, eu vou viver até o fim da minha vida numa boa. E eu consegui muito cedo atingir o meu salário dos sonhos. Porque para minha realidade, da onde eu vi, isso aqui era o suprassumo do suprassumo. Eu sei que, com certeza, vocês viram outras palestras de pessoas que ganham muito mais, mas isso aqui, para trabalhar 5 horas por dia, é aquilo que eu sempre falo, equilíbrio, sabe? Eu tenho tempo para trabalhar, mas eu tenho tempo para aproveitar. Eu vivo o contrário do que a maioria dos jovens, né? Que trabalha o dia inteiro, tem dinheiro, mas não tem tempo. Eu tenho tempo e dinheiro e vivo tudo bem. E aí, de 2018 a 2020, eu participei de um curso presencial na Globo, só para pessoas extremamente selecionadas, aqui eu lá no Rio de Janeiro, na sede da Globo, participei de passei a participar mais de transmissões ao vivo da Globo, no Hora 1 e outros jornais, virei palestrante de comunicação e oratória, e aí surgiu também a oportunidade de virar apresentador na rádio CBN Amazônia, e o salário chegou até 7 mil hoje na atualidade, né? Só que o legal desse salário é que, como eu falei para vocês, eu consigo trabalhar em algo que eu gosto, que eu me dou bem, que nem parece trabalho, ganho um salário ótimo e tenho muito tempo para aproveitar e curtir isso. Por que eu estou aqui hoje? Estou sendo até bem rápido, porque não importa o local que você está hoje, não importa se você está desanimado com a vida, não importa se você não sabe o que você vai fazer no futuro, o que importa é o seguinte, você está num lugar hoje que é uma instituição de tanta qualificação e destaque que, independente da tua escolha, você vai ser uma pessoa de sucesso. De verdade. Se você decidir, independente do que você escolha, você vai ser uma pessoa de sucesso. Esse era eu em 2010, né, no anuário da Fundação, sem saber o que o futuro me reservava. Hoje, esse aqui sou eu, né, jornalista conhecido, vivo bem, enfim, estou de bem com a vida no momento. Só que aqui, até você chegar no seu futuro, esse é o presente de vocês, até chegar no anuário, né? E de lá, até vocês atingirem o ápice de vocês, tem uma grande interrogação. Aqui na minha interrogação, eu tentei engenharia, eu tentei enfermagem, eu tentei várias outras coisas, eu fiquei doente, eu tive crise de ansiedade, eu tive uma série de coisas. E o legal da vida, para mim, é você não saber do futuro. Porque se você souber, não tem graça nenhuma. Você já sabe como vai ser, para que você vai se esforçar hoje? E o que é importante? Você escolhe o seu caminho. A vida não é uma Olimpíada, tá? Você não precisa disputar com o seu amigo, achar que você está numa grande competição, porque não é isso. Se você quiser correr rápido e chegar mais rápido, beleza, você chega. Se você quiser correr lento e chegar lento, você chega. Se você quiser correr, parar, sentar e depois correr de novo, parar e sentar, você também chega. Não importa, gente, como você vai levar a vida pós-fundação. O que importa é o seguinte, o hoje é muito importante, porque a vida de vocês já mudou e vocês nem sabem.
eu tinha uma ideia muito concreta na cabeça de que na fundação eu tinha ganhado a vida. Eu já até comentei com a minha esposa que eu tinha um sonho de ir para a fundação porque eu tinha certeza que quem ia para lá não tinha um futuro, sempre tinha um futuro bom. E quando eu fui, eu já tinha isso em mente. Independente do que acontecesse na minha vida, eu ia ser um grande profissional. Eu não imaginei que seria esse profissional de hoje. E eu separei uma frase que ela não é incentivadora, eu quero que você reflita nela, porque é uma frase pesada. E a ideia é realmente que você reflita nessa terça-feira sobre isso. Que o futuro está nas suas mãos. Se o seu futuro for brilhante, foi graças à fundação. Se o seu futuro for frustrante, foi graças a você. Você nunca vai poder abrir a boca daqui para frente para falar lá na frente que você não teve oportunidade de mudar de vida. Porque se você está se está assistindo hoje essa palestra, você está vestindo a farda da fundação, você está matriculado, você está tendo essa oportunidade. Você jamais vai poder abrir a boca para falar assim, eu não tive oportunidade, meu futuro não foi brilhante porque eu não tive oportunidade. Isso vai ser uma tremenda mentira. Você está tendo oportunidade aqui agora. Eu estou mostrando para você que um aluno normal, um aluno normal, nota 6, que nunca me destaquei em nada intelectualmente, cheguei num patamar da sociedade muito bom, sou conhecido, graças à fundação e aquela base que ela me deu. Então, eu te desafio a parar para pensar nisso, a refletir sobre a sua vida hoje. Se você é um aluno na média e quer ser brilhante, você vai ser. Se você é um aluno excelente, você quer ter um futuro brilhante, você vai ser. Se você é um aluno abaixo da média e você quer ser uma pessoa brilhante, você vai ser. Não importa a tua nota, cara. Você vai ter um futuro brilhante porque a fundação vai te proporcionar isso. É isso que eu separei pra gente nessa terça-feira. Espero ter colaborado um pouquinho aí com esse dia que está iniciando, tá cedinho, né? Fiz bem breve, o jornalista fala muito, mas tentei resumir para pelo menos dar um gás na galera que está começando nesse pós-pandemia, está sendo bem difícil para todo mundo. Cadê? Tem alguém para intermediar? Eu vou ler aqui. Oi! Posso ler algumas perguntas aqui? Se vocês tiverem, eu vou responder aqui. Vou subir aqui para dar uma lida. Gente, mandem as perguntas de vocês aí para o José. Se alguém tiver alguma pergunta, claro. Tô descendo aqui. Assim que eu for vendo, eu vou responder. Foi perfeito, tá? Muito obrigada mesmo. E essas palavras não foram ditas por nós, que estamos aqui na orientação pedagógica. O que é mais legal é que foi um ex-aluno que falou, entendeu? Então, rola ainda alguns comentários que é muita pressão, é muita coisa aqui nessa escola e tal. Mas o que a gente tem visto é que os ex-alunos, eles, como eu falei, têm um brilho no olhar quando falam da fundação. Sim, eu sou muito grato. A fundação mudou a vida deles. E se isso acontecer, a gente está no lucro. Entendeu? A fundação foi tão marcante para minha vida que se alguém perguntasse para mim hoje, você trocaria tudo que você tem hoje para voltar aquele tempo da fundação? Eu falaria sim. Eu trocaria salário, carro, tudo que eu comprei hoje para viver aqueles 3 anos que eu vivi na fundação. Tamanho essa coisa boa que vocês estão vivendo. É porque a gente não tem noção quando a gente está no presente. É só no futuro que dá aquele arrependimento. Mas ainda bem que eu aproveitei da melhor forma possível. Eu não tenho nenhum arrependimento de nada do que eu não fiz na fundação. Então, eu só tenho coisas boas. Não tem como eu não agradecer essa instituição, porque ela mudou a minha vida. Imagina uma pessoa pobre se tornar uma pessoa rica. Onde que isso acontece normalmente? Só a educação, só a fundação é capaz de transformar desse jeito. Tô descendo aqui, vou já ver aqui uma pergunta. Tô descendo aqui. Sim, tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda Ferreira. As redes de notícias também aceitam outros profissionais da área de humanas, tipo ciências sociais? A Maria, ela quer fazer ciências sociais, já percebi. Numa emissora, geralmente tem vários setores, né? Eu faço parte do setor de jornalismo, mas tem o setor de RH, tem o setor de comunicação social, tem setor de TI, tem setor de... Tem biblioteconomia, é uma fábrica praticamente, né? Então, o jornalismo é só um setor de uma rede de comunicação, então tem espaço, sim, para a gente de comunicação social, de ciências sociais, de outras coisas também. Mas para ser contratado como jornalista, precisa ser formado em jornalismo? Algumas emissoras exigem que sim, a Rede Amazônica sim, mas o jornalismo ele é uma profissão
que ele não exige formação em ensino superior, né? Você não precisa ter a graduação de jornalismo para exercer a profissão. Você consegue através de um registro profissional que emite lá no Ministério do Trabalho. Só que, assim, o problema hoje é que essa facilidade, né? Qualquer pessoa que tenha informação no WhatsApp compartilha e acha que é jornalista. Mas a resposta é não precisa ter diploma para ser considerado jornalista. Uhum. Apenas ser comunicativo, já posso considerar fazer o curso de jornalismo ou preciso de mais alguma coisa? Não. Ser comunicativo é o menos importante. Até porque, assim, você fala em ser comunicativo, você imagina logo televisão, né? Mas ser comunicativo é o menos interessante. O que torna um jornalista brilhante, de qualidade, é a capacidade que ele tem de comunicar de uma forma fácil. Porque hoje, assim, se você for comunicativo, mas não souber dizer em 1 minuto o que aconteceu durante um acidente entre 2 carros, é mesmo que nada. Você a gente chama de aquele repórter que só faz H. O cara tá ali, faz uma coisa, mas ele não informou nada. Então, basicamente, a facilidade em comunicar é que faz você ser um jornalista de destaque. Para quem eu indico você fazer o curso de jornalismo? Para você, claro que tem essa comunicação mais facilitada. Para você que consegue explicar para um idoso uma notícia sobre economia, o que é mais difícil. Se você for capaz de fazer isso, provavelmente você vai ser um excelente jornalista. Como eu fui criado pela minha avó, tudo que ela perguntava, eu tentava facilitar o máximo possível para ela entender. E isso facilitou muito na minha carreira. Hoje eu consigo explicar, e vocês notam, né, na fala, que eu consigo falar de uma forma mais direta, mais simples e compreensível, sem ficar rodando e com aquele monte de coisa. E o meu jeito também é um pouco diferenciado, né? Eu sou jornalista, mas como eu vim do esporte, eu tenho essa forma um pouco mais leve de fazer jornalismo, eu não gosto daquela coisa mais sisuda, né? Isso também te torna um profissional diferenciado. Muito obrigada, José. Gente, não dá mais tempo. Obrigado, eu. Eu queria que você colocasse no chat, se você puder, claro, o seu Instagram, para a gente te marcar no print, daqui a pouco a gente vai tirar, né? Tá bom. E para os alunos te seguirem também, eles podem mandar alguma pergunta por lá? Pode mandar pergunta, áudio, foto. Eu sou uma pessoa normal, tá? Esquece então, aquele cara da TV. Pode dar um sorrisão aí para a gente bater um print, te marcar? Vai lá, Stephanie. 1, 2, 3 e... Aê! Obrigada, José. Foi perfeito, cara, de verdade. Obrigado. Boa terça para vocês, viu? Sucesso. Juízo, galera. Sucesso para você também.